desejar a todos uma boa tarde e agradeço a oportunidade de poder trazer algumas palavras que ajudem a minha vida e a vida de nós que estamos aqui. Na cultura ocidental, nós aprendemos que somos corpo e alma. Mas, na cultura oriental, e também no Espiritismo, princípios ditados por espíritos, o homem é composto de corpo, alma e perispírito. Nosso corpo é um resultado de fluidos cósmicos, universais. Todos os biólogos sabem que os seres vivos vêm dos aminoácidos e nucleotídeos. A palavra muito, um ácido muito difícil de se pronunciar, nós aprendemos na escola. E que o corpo também, como o perispírito, aliás, o perispírito também é composto de fluidos que se encontram na natureza. Porque no universo existem infinidade de forças que agem. Nós as enxergamos algumas, mas frequentemente não nos deparamos a observá-las, as forças que existem na natureza. E o fruto, e essas forças, e o fruto delas depende, em grande parte, a nossa vida. Nós não somos só corpo, somos alma também. O nosso corpo muitas vezes adoece, mas ele adoece por quê? Porque nós estamos em desarmonia com a vida espiritual, nesta e em outras vidas. As nossas doenças são resultados que nós praticamos, atos que nós praticamos contra a lei da harmonia universal. E o mecanismo regulador da nossa vida expurga, joga para fora do nosso perispírito e passa para a carne esses fluidos, esses venenos que nós colocamos na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, através dos vícios, uma série de maus pensamentos, inveja, ódio, rancor, raiva, vícios, drogas, cigarro, correm no nosso sangue, no meu sangue, no teu sangue. Quem é mulher, mais ainda, porque a mulher é fonte de vida. Ela tem mais circulação sanguínea. E como hoje tem gente que bebe, gente que não observa as normas do bom viver. Então, a doença, o mal-estar que nós vivemos,
é fruto do nosso psiquismo, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Quando nós encarnamos, esses fluidos negativos que o perispírito, que o espírito tinha, passam para o corpo recém-encarnado e se instalam justamente nas partes mais fracas pela hereditariedade. Então, quando aparecem as doenças, é um sinal que a nossa alma, o nosso espírito está doente. Nós conseguimos um patrimônio muito grande nesta vida e em outras vidas. E quando essas doenças se manifestam, é porque elas chegaram ao fim. E eu pretendo aqui trazer-vos, talvez com precariedade, algumas técnicas para nós curarmos as nossas enfermidades. A primeira técnica que nós conhecemos, todos vocês conhecem, é chamada de alopatia, ou seja, os remédios que você encontra nas farmácias. Alopatia, contra a doença. Mas esses remédios, vocês sabem, fazem bem, mas tem o seu lado negativo. Tem as contraindicações. Às vezes curam um lado, mas prejudicam o outro. Quando nós vamos para o médico, há uma porção de especialistas. O nosso corpo foi fatiado e tem especialistas para cada fatia: coração, para o fígado, para o rins e assim por diante. Agora não há mais. Se isso favorece o enriquecimento, se isso ajuda a aprofundar, por outro lado, a medicina não vê, não enxerga o homem como um todo. O homem que, além do corpo orgânico, tem uma alma. E esta alma, muitas vezes, essa solidão, esse vazio existencial, a causa de nossas doenças. Allan Kardec aconselhava a irmos aos médicos, mas abertamente ensinava que existem outros caminhos pelos quais nós podemos seguir. Em 1815, quando o Brasil ficou vice-reino de Portugal, por isso eu me lembro dessa data, falecia um grande médico, famosíssimo médico, Mesmer, Franz Anton Mesmer. E hoje, se vocês olharem nos dicionários, tem a teoria do mesmerismo. Esse médico ensinava que as nossas doenças devem ser curadas pelo magnetismo animal que existem em todos nós. Como no mundo há tantas forças, eletricidade, atração, aquilo que faz maré alta, maré baixa, sol, chuva, aquilo que faz a planta se estender para o sol, também dentro do nosso organismo, dizia mesmo, acontecem as mesmas coisas. E que as doenças devem ser curadas mais pelo lado espiritual, usando essas energias
como a mãe acaricia o rosto de uma criança que está doente. Mesmer propôs ao mundo a cura pelo magnetismo que cada animal, que cada pessoa humana tem dentro de si. O que é esse magnetismo? Energias. Por que vocês vieram aqui? Em busca de energias, em busca de equilíbrios, em busca de saúde. Essa doutrina não prosperou muito. Por quê? Porque há outros interesses por trás. Mundialmente, os grandes laboratórios não concordaram com a teoria de Mesmer. Tempos atrás, fazendo um parênteses, eu fui num médico com uma inflamação no calcanhar muito forte, violenta, e me dosou uns antibióticos meio violentos. Eu tive uma hemorragia interna, fui parar na UTI. Endoscopia, cauterização, alguns dias internado, voltei para casa e fui consultar uma casa espírita aqui em Itajaí, um irmão que segue a linha de Mesmer, energias, a natureza, Mesmer e de Hahnemann, homeopatia. E ele, incorporado, me disse assim: à noite vai para casa, bota um pouco de argila por 2 horas, faça isso durante alguns dias, dizia ele com voz modificada, e essa energia vai tirar a tua inflamação. Dito e feito. Fui em Curitiba mais tarde, um outro médium famoso, Curitiba, não vou aqui citar nomes. Ele me disse assim, que além que eu estava exagerando no álcool, que tempos atrás devia parar de tomar álcool, ele me disse assim: faz uma consulta e cuida que a tua próstata está com problemas. Dito e feito. O que é? São energias que essas pessoas têm dentro de si, que eu tenho, que você tem e que você é capaz de transmitir. Mesmerismo é a teoria do magnetismo animal. Tudo no mundo conspira com fluidos, energias, e também contra. Nós temos energias positivas e nós temos energias negativas. Vocês já ouviram muitas vezes dizer: não foi possível fazer o transplante porque há rejeição. Se dentro do nosso organismo há rejeição, há também o lado contrário da rejeição. E todos nós temos isso. Então, Mesmer e Samuel Hahnemann, alemão, ensinou a homeopatia. Nossos avós usavam muito a homeopatia. Ainda hoje muitos de vocês a usam. Foi um médico alemão que ensinou para o mundo a grande força que existe na natureza, nos minerais, nas plantas. E mesmo ele ensinou que dentro de nós
há muita energia, muita força. Esses dois médicos, um faleceu em 1815 e outro faleceu em 1843. Allan Kardec, numa revista espírita da época, é claro que eles ajudaram a codificação do Livro dos Espíritos. Hahnemann e Mesmer. Está muito claro, palavras de Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858, um ano após ser publicado o Livro dos Espíritos, que ele teve ajuda e a colaboração desses famosos médicos, que eram inteligentíssimos para a época, e que a humanidade hoje nem sequer sabe que eles existiram, mas que ajudaram Allan Kardec a basear a sua doutrina sobre os fluidos. A comunicação com os mortos é possível. Há pouco tenho terminado de ler um livro de um padre católico que está revolucionando a própria doutrina católica tradicionalista, e diz que os mortos se comunicam, os mortos nos falam. E é claro ao dizer que o dia que nós morremos, nós ressuscitamos, mas que essa ressurreição nada mais é do que o nosso espírito envolto num perispírito, e traz infinidade de exemplos que ocorreram pelo mundo. Ele está vivo ainda. Se puderem, leiam. Os mortos nos falam. Na internet vocês encontram o nome dele, Padre François Brunner. Tenho falado da medicina tradicional, alopatia. Tenho falado do Mesmer, que dentro de nós há forças capazes de curar nós mesmos. Basta ter fé. Quando Jesus curava as pessoas, na verdade não curava, ele dizia: a tua fé te salvou. E chegou a dizer: fé transporta montanhas, uma figura de linguagem, que a fé não vai transportar montanhas, mas é uma figura de linguagem que diz para nós que a fé tem uma força incrível, que é capaz, uma expressão poética, dizer que transporta montanhas. Isso é bonito. Jesus sabia empregar, sabia ensinar muito melhor do que nós. Parábolas com argumentos fortes. Quando ele curou o cego de nascença, ele usou saliva dele e misturou com a terra. O que ele quis dizer? Que a terra, que a saliva, que há forças dentro de nós. Ele quis dizer que há energias. Meu pai enfiava uma faca na terra para desinfetá-la, e estava certo. Os gatos se limpam com a saliva muito melhor que com água e sabonete. Para eles não prestam. A saliva eles se lavam. Os animais se lambem para se purificar. E nós não acreditamos muito nisso. Lembrem, tua fé te salvou. Segundo, usou saliva e terra. Esse magnetismo telúrico
palavra um pouco difícil, mas é da terra. Tem o telurismo em português. Na ciência se diz telurismo. As pessoas que moram, dependendo do lugar onde moram, elas tomam uma feição corporal. Quem mora nos Andes fica baixinho e encorpado por causa da pressão. Isso chama-se telurismo. Isto é, a Terra produz influência sobre a água. Esse magnetismo telúrico que está no orbe, na Terra, nos animais, em nós, é capaz de solucionar muitos dos nossos problemas. Porém, a tua fé te salvou. Pessoa que desanima, não adianta. Pessoa que se deita na cama e não faz esforço para se levantar, acaba nem recebendo o sol. A vitamina D já não existe mais. Fica doente, enfim, nós já sabemos. É preciso ter fé. Segunda, não peques mais. Porque é o pecado a causa das nossas doenças. É uma agressão a esta harmonia mundial, espiritual, o nosso orgulho, nosso ódio, a raiva, tudo isso criam doenças dentro de nós, que o organismo, melhor dizendo, o perispírito, expurga através da carne. Eu faço um pequeno parênteses para dizer que no cérebro se formam ondas fortes, e ondas têm função, vão pelo organismo, ajuntam-se as emoções aos sentimentos, e um sentimento de vergonha, por exemplo, o sangue sobe da tua face, a minha face. Quando manifesto raiva, os dedos se eriçam. Quando tenho inveja, o corpo amarela. Gente, medo dá problema nos intestinos. Uma vez, quando eu era seminarista internado, um padre tinha um coroinha meio dormindo lá, um padre chegou, deu um tapa nele, ganhou um susto, para não dizer outra palavra, urinou-se todo, na frente de todo mundo, coitado. Por quê? O medo, um susto na hora, cria problemas no intestino. A pessoa que tem inveja cria uma icterícia, surtos de icterícia, que é amarela. Tudo isso são doenças que se formam com o tempo. Na física quântica temos o seguinte dado: o amor é a maior escola da vida. A pessoa que ama, ela cria uma luz dentro de si. Uma pessoa que está bem com a vida cria uma luz dentro de si, e essa luz é como um fóton da teoria física. Cria fóton. O que é fóton? Uma chuva de luz. A pessoa que tem ódio, rancor, inveja, raiva, vamos citar uma série de porcarias que acontecem na nossa vida, criam elétrons
destroem a nossa imunidade. Então a doença é uma desarmonização de nós mesmos com as leis espirituais que regem o mundo. Deus fez o mundo, tudo cumpre a sua obrigação, menos nós, inteligentes, homens, que Deus nos dê uma inteligência. Ontem saiu, aqui no Brasil ainda não saiu, mas deve sair. Foi descoberto na África do Sul o novo homem, Homo Namedi. Novo homem, 2,5 milhões de anos, muito mais parecido com nós. Vai ser notícia mundial, com certeza. No mesmo local onde era antes o Homo sapiens, na África do Sul. Naledi, na cidade de Naledi. E a ciência, a história, a própria religião, nossos ancestrais viveram há 2,5 milhões de anos atrás. Homo Naledi. Pelo menos esse é o documento que nós temos hoje. Eu vi isso nas televisões da Itália. Esse acontecimento. No Brasil ainda parece que não saiu essa. Já saiu? Saiu alguma coisa assim. Ok. Então estava dizendo, retomando o assunto, que nós nascemos dentro desse mundo que é uma maravilha. E que se as coisas não vão bem, é porque nessa vida ou em outras vidas nós contrariamos as leis espirituais. Com aquilo que você leu, com quantas bobagens a gente faz, né, na vida, quantas famílias desgraçadas, quantas mães sofrendo com o pai, por causa dos filhos, por causa dessa droga, briga, ai, quanta coisa, vamos parar. E eu gostaria, assim, de voltar ao assunto que eu coloquei de início. Vai, não peques mais. Procurar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos e sentimentos são as causas das doenças. Vai, não peques mais. Tua fé te salva. Tua fé te salva. Existe na natureza tanta coisa bonita que você às vezes não acredita. Tem um espírito que diz o seguinte: existem no íntimo de cada um umas forças maravilhosas que produzem milagres. Milagres, como o povo entende, são coisas naturais, normais. Jesus não fez nenhum milagre fora do que não seja natural. É que Jesus dominava. Jesus era perfeito espiritualmente. Então ele dominava de sobremaneira. Ele tinha dupla visão. Quem pode ter dupla visão, segundo o Espiritismo? Quem é sonâmbulo? Tem alguém que é sonâmbulo aqui? Eu conheço uma pessoa que é sonâmbula. Tem dupla visão. Dormindo enxerga. O sonâmbulo é isso. Só alguns psicólogos vão inventar que é outra coisa, mas desde Allan Kardec, desde o mesmerismo, 1800, sonâmbulo tem dupla visão. Ele enxerga de dia e de noite, por espírito e pelo corpo, por esses olhos e por outros. Esse livro que eu acabei de citar, Os Mortos, nos falam que o Espiritismo nos ensina. Ele diz que se antes de morrer a gente sofre um pouco, mas que é um mundo diferente.
do que a Igreja Católica pintou. É um estado de consciência maravilhoso. Cita exemplos e mais exemplos. E os próprios Espíritos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, está bem claro. E, para terminar, livro do Eclesiastes. Antes, toma um pouco de água antes de falar. Antes que se parta o cordão de prata, antes que se arrebente a copa de ouro, antes que o corpo vá para a terra de onde ele veio, telúrico, de onde ele veio, antes que o espírito volte para Deus, seu autor, procura botar em dia a tua vida, porque você terá uma vida melhor para viver. E eu quero terminar dizendo que daqui a pouco nós vamos tomar o passe. Passe é magnetismo. É alguém que tem essa capacidade, todos nós temos, de transmitir com imposição das mãos o fluido espiritual, que tem a condição de colocar em equilíbrio a minha vida. Nós vamos tomar uma água fluidificada. Se eu tenho fé, se eu vou para o passe com consciência, preparado para isso, é claro que a minha vida vai começar a mudar. Porque o que eu vou receber, passe, é uma energia, é um equilíbrio que a minha vida está precisando, é uma limpeza nos meus chakras, desde cima até embaixo. Pode olhar que quem dá o passe, primeiro ele põe as mãos, depois vai limpando o organismo de cima e baixo. Isso é possível dentro da ciência. Há médicos famosíssimos que aplicaram de mão cheia, e entre eles Mesmer e Hahnemann, que como espíritos ajudaram Allan Kardec na codificação do livro dos Espíritos, segundo Allan Kardec escreve numa revista de 1858. Nós temos que ajudar o médico a curar nós, num português bonito. Nós temos que ajudar o médico a curar nós, né? Como diz o Camões. Se nós não fizermos essa parte, não adianta médico bom. O médico bom é você, né? Olha, essa luz do sol que tem ali é uma saúde. Agora, se a gente souber usá-la com prudência, é saúde. Se você abusar dele, pode dar problema. Tem energias muito fortes. A rede elétrica, que boa, né? Mas pode ser perigosa. Você também tem isso dentro de si. Coisas boas e coisas ruins. Aproveita as coisas boas que nós temos dentro de nós. Com essas palavras, meu muito obrigado pela atenção que vocês me deram.